Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma conversa sobre um assunto interessante ligado à espiritualidade, a registros acásticos, a autoconhecimento. E no caso de hoje, o tema é perdoar é o caminho da cura. E esse é um tema tão importante e ao mesmo tempo tão mal compreendido, né? A gente precisa de tanta ajuda sobre isso. Seja bem-vinda, Rose. O pessoal está entrando, estou dando aqui uns segundinhos que eu comecei um minutinho antes. Então, enquanto isso, eu vou passar as informações. Esse vídeo está acontecendo aqui, é uma live ao vivo pelo Instagram e também está salvo no meu canal do YouTube, @DaniLobo. E quem quiser, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações de todos os vídeos novos, de tudo que está acontecendo. Seja bem-vinda, Rebeca, que bom que você está aí. E é um assunto muito importante que a gente precisa compreender, que a gente precisa entender para poder colocar em prática, né? Então, eu vou começar a falar, porque deixa eu ver se eu estou começando... tá 6:01 agora, tá certo. Estou dentro da hora certa. Então, o pessoal que for entrando depois vai acompanhando, o vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram e também vai estar disponível no YouTube. Deixem seus comentários, digam o que acharam, que eu gosto sempre de ler, fico muito feliz em estar sabendo, tendo retorno de vocês. Então, vamos lá. O tema de hoje é perdoar é o caminho da cura. Então, vamos começar por aí. Vamos começar sobre a cura. Todo mundo tem alguma coisa que quer curar. Todo mundo tem uma busca, alguma cura, especialmente nesse momento do planeta que a gente está vivendo de transição planetária, né? A gente está sempre buscando como a gente pode se melhorar, como a gente pode se curar, como a gente pode se harmonizar. Seja essa cura uma cura espiritual, seja uma cura mental, uma cura emocional e até mesmo uma cura física. A gente está sempre buscando esse processo de cura dentro de nós. Só que a gente precisa entender que tem um passo muito importante que a gente precisa dar e que a gente precisa tornar um hábito para que qualquer tipo de cura possa acontecer. Só que para a gente dar esse passo, que chama-se perdão, eu entendo que a gente precisa compreender o que é o perdão, como ele funciona e a quem ele beneficia. Eu acho que sem o entendimento do real significado do perdão, é muito difícil a gente conseguir colocar ele em prática. Então vamos começar a entender isso. O que é o perdão? Muita gente, eu ouço muitas pessoas no meu trabalho, eu ouço muitas pessoas falando assim: eu já perdoei, mas não esqueci. Não há uma frase comum essa? Perdoei, mas não esqueço. Perdoei, mas nunca mais quero ver na minha frente. Perdoei, mas quero bem longe de mim. Se a gente tem esse tipo de sentimento interior, significa que não perdoou. Porque quando perdoar realmente, a energia do perdão, é quando você passa uma borracha no que quer que tenha acontecido totalmente. Como se você começasse do zero, de novo. Aí eu ouço muito os meus clientes às vezes falarem assim: mas como é que eu vou fazer isso com tudo que aquela pessoa fez para mim? Como é que eu posso deixar isso passar com tudo isso que ela fez para mim? Não é assim que a gente se sente. Acho que todo mundo se sente assim de alguma forma. Porque a gente acha, às vezes, como a gente não tem o conhecimento total, a gente acha que quando a gente não perdoa, a gente está castigando o outro. Não é essa a impressão que a gente tem? Às vezes a gente acha isso. Quando uma pessoa me fez mal, eu não perdoei. Então, na minha cabeça, o não perdoar, eu estou castigando aquele que fez aquilo comigo. Quando, na verdade, quando eu não perdoo, eu estou castigando a mim mesmo.
eu estou sofrendo, eu sofri com a situação que gerou essa mágoa, esse ressentimento, essa dor. E, na verdade, o que eu estou fazendo quando eu não perdoo? Na verdade, eu estou fazendo assim, olha, eu passei por essa dor, por esse sofrimento, por essa mágoa, mas eu vou manter ela comigo. Não vou soltar ela. E às vezes a gente vai fazendo isso na nossa vida de tal forma que a gente vai colocando uma por cima da outra, e isso vai se acumulando dentro da gente. Como uma energia, ela vai se estagnando. É uma energia não positiva. Então a gente poderia dizer simbolicamente que a falta de perdão é um veneno que a gente mesmo toma. E olha só, o que quer que você tenha vivido, e eu não estou aqui, eu entendo que existem situações graves, eu entendo que todos nós aqui que estamos nesse planeta, nesse momento da humanidade, passamos por muitas situações ao longo da vida, situações muitas vezes dolorosas, difíceis, traumáticas, mas nós temos que manter a nossa mente pensando no bem e no que é bom para nós. Porque se a gente já passou pela situação, significa que ela já aconteceu. E se ela aconteceu, a gente vai ver daqui a pouco, existiu algum motivo para que ela acontecesse. Porque o universo, existe um perfeito equilíbrio no universo. Esse equilíbrio se mantém através das leis universais. Eu falo sempre sobre elas nos meus vídeos. E nós temos a lei universal do livre-arbítrio, nós temos a lei universal da lei da causa e efeito. Portanto, que tudo aquilo que a gente vive tem a ver com os nossos atos, as nossas atitudes de hoje ou de vidas anteriores. Não obrigatoriamente tudo que a gente vai viver agora, a maior parte tem a ver com as nossas ações de agora, mas muitas vezes tem a ver também com questões passadas que a gente traz na nossa bagagem acástica. Então pensa assim, se você passou por uma situação difícil, seja ela qual for, você já passou. Se você tinha que se equilibrar perante as leis universais, já equilibrou. Guardar ela dentro de você é uma escolha. Perdoar é se libertar. Perdoar é sinônimo de libertação. Da gente se libertar daquilo que nos fez mal. Então, a gente precisa ter isso em mente, que quando eu trabalho perdão, eu não estou beneficiando a quem me fez mal. Quando eu trabalho perdão, eu estou beneficiando a mim mesma. Por quê? Porque eu estou tirando de dentro de mim algo extremamente doloroso. E toda vez que eu penso naquela situação, ela dói. Não é assim que funciona? Quando a gente tem uma situação que a gente viveu que é traumática, que a gente ainda não conseguiu perdoar, ou que nos magoou muito, toda vez que a gente pensa nela, não é como se a gente tomasse uma apoialada no peito? Sabe por que isso acontece? Porque para o nosso cérebro, olha que interessante, para o nosso cérebro, toda vez que a gente revive uma situação, ele não tem entendimento de passado e futuro. Para o nosso espírito, não existe passado e futuro. Para os nossos registros acásticos, não existe passado e futuro. Só existe o tempo presente. E o cérebro registra isso. Então, para o seu cérebro, para a sua máquina biológica, toda vez que você revive uma situação dolorosa, que te causou uma dor, uma tristeza, uma angústia, o que for, para o seu cérebro é como se você estivesse passando por ela novamente. E quando o cérebro recebe essa informação da sua alma, quando ele recebe a informação de reviver aquela dor, ele ele espalha pelo corpo através dos hormônios,
digamos assim, né, que existe, que é a glândula pineal que coordena, mexe com todo o seu metabolismo. É como se ele estivesse mandando para o corpo assim, sente de novo, sente a dor de novo, passa pelo sofrimento de novo, e isso vai direto para o seu corpo. E isso, gente, se a gente parar para pensar, isso não é difícil para a gente entender. Não faz bem para a gente. Não faz bem para o nosso corpo, porque o seu corpo está recebendo estímulos ruins, negativos, de dor, de tristeza. Aí eu pergunto para você, quando você passa por uma coisa difícil, você gosta de continuar passando por ela? A gente vai dizer, não, que isso, eu quero viver coisas boas. Sim, mas para que a gente possa viver coisas boas, é preciso jogar fora, é preciso deletar aquela situação que te trouxe essa dor. E o nome disso é perdoar. Exatamente, a gente fica preso na dor. E uma coisa interessante sobre isso, vocês podem notar, né? Às vezes, tem pessoas que ficam presas nessa dor 20, 30 anos. Eu não estou falando do aborrecimento que você teve semana passada. Às vezes a pessoa, ela alimenta aquilo sem perceber de uma tal forma que ela guarda a mágoa, ela tem, sei lá, 30 anos de idade e guarda a mágoa daquilo que aconteceu aos 10 anos de idade. Vocês já notaram isso acontecendo? Pati, querida, seja bem-vinda. Terezinha, todo mundo que está entrando, seja bem-vindo. A gente não percebe. Por quê? Porque para o nosso espírito, para a nossa alma, não existe passado e não existe futuro, só existe presente. Então a gente tem duas opções, segundo a sabedoria havaiana, que também diz a mesma coisa com outras palavras. A gente tem duas opções, ou a gente deleta, passa a borracha e joga fora aquilo que nos doeu, aquilo que nos magoou, a gente joga aquele ressentimento fora, ou a gente vai continuar reencenando ele ao longo da nossa vida. Olha só. E aí a gente volta para a pergunta. Aí a Terezinha está dizendo aqui, pensamos que esquecemos, basta ver a pessoa de volta e volta tudo. Exatamente. Quando isso acontece, é porque o perdão não aconteceu verdadeiramente. Porque quando a gente consegue perdoar de verdade, a gente vê a pessoa de volta e a gente trata ela como se a gente estivesse conhecendo ela pela primeira vez. De boa vontade, aberta, sem mágoa, não. Quando a gente não perdoa, vem tudo de novo na cabeça. Mas olha que interessante, eu penso assim, que o melhor caminho, o caminho mais fácil da gente trabalhar esse perdão é quando a gente entende que quem está sendo beneficiado é você. Não é quem te fez mal. É você que se beneficia. Porque vamos imaginar assim, uma pessoa me magoou, eu guardo a mágoa, imagina como uma bolsa que eu ponho no meu corpo. Aí eu começo a caminhar pela vida com aquela bolsa. Aí eu tenho outra mágoa ali, põe mais uma bolsa no corpo. E continuo caminhando. E aí a gente vai acumulando esses pesos que nos impedem de caminhar de forma leve. E carregar as dores, as mágoas, os ressentimentos dentro de nós é muito ruim. Por quê? Porque isso gera mais dor, mais sofrimento e pode trazer até questões de saúde mesmo. A pessoa adoece. Ela adoece por quê? Porque ela está guardando dentro de si uma energia estagnada, uma energia negativa que ela não pôs para fora. Sem falar uma outra coisa que vocês vão pensar e vocês vão ver como isso faz sentido. Quando a gente vive uma situação difícil, que a gente... a questão aqui não é quem está certo e quem está errado. Eu acho, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Eu quero que vocês enxerguem a questão de perdoar com outros olhos. Enxerguem com os olhos holísticos, com os olhos espirituais. A questão é, guardo dentro de mim algo que me faz mal ou eu quero jogar isso fora e ser feliz? Não importa
quem foi o causador, quem começou, quem falou a primeira besteira, não importa. O que importa é que a gente tem que tomar a decisão de que eu não quero mais esse tipo de coisa dentro de mim. Porque faz mal. E se vocês podem notar que quando a gente guarda essas mágoas, esses ressentimentos, que às vezes a gente sequer exatamente jogar fora e ser feliz, exatamente. Quando a gente guarda tudo isso dentro da gente, a vida fica pesada. Tudo fica mais difícil. Por quê? Porque a gente se conecta a frequências muito densas. Então, quer dizer, a gente, além de ter sofrido, a gente continua agarrada no sofrimento. Então, vamos nos amar. Perdoar, primeiramente, é um ato de amor para com nós mesmos. Pensa o seguinte, decida agora o que você quer para a sua vida. Os havaianos, a sabedoria havaiana, que a gente chama aqui de Ho'oponopono, ela ensina, eu sempre falo isso, que são 2 princípios muito importantes. O primeiro, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. Então, tudo que acontece conosco é responsabilidade nossa. Olha que coisa forte essa afirmação. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei meio assim, tonta, mas depois eu fui começar a elaborar e eu descobri que é assim, um princípio importantíssimo e altamente libertador. Por que é libertador? Porque se tudo que acontece comigo é minha responsabilidade, significa que eu posso mudar. Então, se eu tiver... segundo princípio do Ho'oponopono muito forte, que nós criamos a nossa realidade, que está ligada ao primeiro. Porque se eu sou responsável por tudo que acontece comigo, a minha realidade é o resultado das minhas escolhas. Então, se de repente, eu me dou conta, mas a minha vida não tá legal, estou passando um momento difícil, estou passando aperto, estou com problema de saúde, estou com problema na família, estou com problema, sei lá, coisas que acontecem com todos nós. Aí você pensa aquilo, eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo. Mas está tudo ruim. Ótimo. Ótimo por quê? Porque se eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo e está tudo ruim, significa que a partir desse exato momento eu posso mudar. E se eu mudar, eu vou criar uma outra realidade para mim, aonde vai estar tudo bom. É isso que eu quero trazer aqui hoje. Por isso que perdoar é o caminho da cura. Porque a gente não tem como se curar se a gente guarda no nosso armário interior um monte de quinquilharia, de mágoa, de ressentimento, de dor, de autovitimização, de tristeza e do que quer que seja. A sabedoria havaiana ensina, e não é só a sabedoria havaiana, isso está nos livros sagrados, nas escrituras, isso está em tudo quanto é lugar. Pensa o seguinte, vamos imaginar que dentro de você tem um armáriozinho, igual o nosso armário de roupa, tem um armário. Imagina que você foi entulhando dentro desse armário os dissabores, as mágoas, as tristezas, os ressentimentos. O armário já está abarrotado de coisa. Está pesado, a prateleira já está querendo quebrar. Por quê? Porque você está carregando aquilo tudo. Agora você imagina que você está caminhando na vida carregando esse armário pesado dentro de você. O que vai acontecer com o seu caminhar? Vai ser ótimo? Vai ser leve? Vai ser próspero? Vai ser saudável? Vai ser harmonioso? Não. Vai ser uma caminhada difícil, uma caminhada que a gente vai mais se arrastando do que qualquer coisa. E a gente, eu quero que tudo mude, mas estou carregando o armário pesado. Então, o que eu tenho que começar a fazer? E o perdão é a ferramenta para isso. Perfeito, o auto-perdão. Com certeza. Mas olha que interessante. Psi do universo. Olha que coisa interessante. Normalmente, quando a gente começa esse movimento de compreender o que é o perdão e a gente começa a perdoar o outro, as situações que nós já vivemos, consequentemente a gente se torna mais flexível para perdoar a nós mesmos.
É muito interessante isso, eu vejo isso no meu trabalho todos os dias. Quando a gente vai se transformando de olhar as situações da vida com outros olhos, o outro, você se torna, a sua culpa diminui e você fala, eu também mereço ser perdoado. E uma coisa vai puxando a outra. Então pensa no armário que está cheio de coisa para ser jogada fora. Vai tirar. O perdoar é o tirar. E o que é perdoar? É passar uma borracha. É passar uma borracha. É não guardar da pessoa nada. Poxa, mas eu estou tentando, mas é difícil. Então tenta com essa pessoa todo santo dia. Até a hora que você vai conseguir de verdade. E uma forma muito boa também da gente conseguir perdoar o próximo, primeiro é porque você se ama, é autoamor, de você merecer ter uma vida melhor, ser mais leve, das suas escolhas. Porque você é 100% responsável do que acontece com você. Então eu opto por viver o bem. E para que coisas boas possam chegar para o meu armário interior, eu tenho que faxinar. Eu tenho que abrir espaço, eu tenho que jogar fora o que não serve mais. Porque se eu não abrir espaço, como é que eu vou viver o novo? No meu trabalho, Lu, querida, seja bem-vinda. No meu trabalho com a sintonização acástica, eu noto que quando os meus clientes vêm fazer a sintonização acástica, normalmente os primeiros atendimentos são questões e arquivos acásticos que precisam ser curados, harmonizados, perdoados, entendidos, deletados. Mas quando eu tenho meu cliente que faz o ciclo, que é quando a gente faz, eu tenho a sintonização acástica, eu tenho avulso em pacote de um atendimento ou um pacote com 4 atendimentos com desconto especial. Então, a pessoa que faz o pacote, que eu tô com ela toda semana, e cada pacote são 4 semanas, e algumas pessoas vão renovando mês a mês, o que eu noto? Que primeiro é aquela limpeza pesada do armário interior, né? Vai acessando aqueles arquivos onde tem coisas que estão mal resolvidas, seja dessa vida, de vidas atrás, de 20 mil anos atrás, 50 mil anos, até que vem diante de chegar nesse planeta. Quando essa fase inicial passa, normalmente que a pessoa já está esvaziando o armário interior, ela já está se libertando, ela está harmonizando, ela está se libertando, ela está curando as culpas, os desentendimentos, os traumas e tudo que está ali, ela começa a acessar as potencialidades, ela começa a acessar as habilidades. Por quê? Porque ela esvaziou. É igual quando você faz uma faxina na sua casa. Quando você faz faxina em casa, você não primeiro varre tudo? Você não tira as cadeiras do lugar, não levanta o lençol da cama, e você empurra a cama, você empurra o móvel, e você varre, você tira, sacode a poeira, passa o pano. Você primeiro não faz uma limpeza geral para depois você passar um pano perfumado, para depois você passar uma cera, o que quer que seja, para dar o polimento. Internamente a gente funciona igual. Para que a gente possa acessar outras habilidades, primeiro a gente tem que fazer a nossa faxina interior. E faxina interior é sinônimo de perdoar. Para o pessoal que entrou depois e não ouviu, eu estava falando que eu acho que eu sei que perdoar é difícil, mas que para facilitar o entendimento do perdão, para que a gente possa perdoar, eu acho que para mim essa é a coisa mais importante de tudo. É o entendimento que quando você perdoa, você beneficia a você mesma. Perdoar significa se amar. Quando você perdoa situações que você já viveu, que te fizeram mal, você está tirando de dentro de você coisas que continuam a te fazer mal. Você não precisa vivê-las de novo. Os havaianos chamam isso da gente reencenar o passado. Porque nosso cérebro não entende. Então, toda vez que você pensa nisso, você pensa naquela dor, você vive aquilo tudo de novo. Às vezes é uma situação que você passou na infância. Mas isso, gente, quanto mais a gente reencena, mais fica pesado.
Aí isso atrapalha o quê? Atrapalha o nosso fluir da vida, porque além de tudo, quando a gente fica remoendo, pensando em coisas que nos machucaram, coisas que doeram e que aconteceram, além de você estar gastando uma energia enorme para reviver aquela dor, você está gastando uma energia que você poderia estar colocando em algo produtivo, em algo que vai te fazer bem, que vai elevar a sua frequência. Então, perdoar é muito importante, independente do grau que você tenha vivido do seu trauma e da sua dor. Eu não estou aqui questionando que foi fácil. O que eu estou convidando você a refletir é, justamente porque foi difícil, para que continuar com isso dentro de você? Por quê? Para continuar sofrendo? Eu costumo dizer que às vezes a gente se agarra na maleta do sofrimento, né? Porque a gente viveu ele tanto tempo que às vezes é difícil de soltar, mas se eu não soltar a maleta do sofrimento, se eu não me desapegar da dor que eu vivi, eu não tenho como vivenciar a cura. Eu não tenho como vivenciar boas coisas. Não tem como. Passa pelo perdão. Por isso que o perdão é tão importante. Quando a gente consegue perdoar as situações no entendimento de que isso não me faz bem. Para que eu vou ficar agarrada a uma coisa que não me faz bem? E como é que a gente faz isso? Perdoa dentro, entende que o que quer que você tenha que viver, você viveu, muda o teu foco. Em vez de você ficar focado e remoendo mentalmente aquilo que você passou, imagina aquela cena que você viveu que te dói, ou relacionado a alguém. Imagina que você está passando uma borracha e você está dizendo, eu te perdoo, borracha, borracha. Você está passando uma borracha, você está começando do zero. Até mesmo porque nós não temos as lembranças de todas as nossas vidas passadas. A gente pode ter acesso a algumas. Todas é muito difícil, até mesmo porque nós estamos aqui, todos nós somos almas antigas. Então, com certeza, a gente vem encarnando pelo menos há 50 mil anos. Então, a gente não lembra de tudo. E como tudo que nós vivemos é 100% responsabilidade nossa, provavelmente, às vezes, a gente teve que viver alguma coisa aqui que é um efeito de uma causa nossa de muitos anos atrás. E outra coisa que a gente também pode pensar que ajuda. Às vezes a gente fala assim, poxa vida, fulano me tratou assim, fulano fez isso comigo. Eu jamais faria uma coisa dessa. Aí você pode se questionar, jamais faria uma coisa dessa hoje? Você pode garantir que há 50 vidas atrás você não fez? 200 vidas atrás você não fez? Então a gente não lembra. Então isso é um outro argumento que a gente tem. Sabe por quê? Porque cada um só pode dar o que tem. Se a pessoa não tem, como é que ela vai dar? E normalmente a gente se magoa, a gente se ressente porque a gente espera do outro uma atitude que ele não tem para dar. E aí a gente se agarra naquilo, não é para agarrar, gente. A gente está no auge da transição planetária. O momento agora é de esvaziar o armário interior, é de pôr para fora através do perdão, deixando embora tudo aquilo que não está bom, tudo aquilo que doeu, inclusive em relação a nós mesmos. Passa uma borracha em você. Comece agora, você pode ser o que você quiser. Você pode se curar do que você quiser. Só vai depender da sua vontade, do seu esforço pessoal de viver o hoje. E todo o passado deletar. Eu estava conversando com uma cliente minha essa semana e falei uma coisa. Ela ficou meio assim, porque isso é uma coisa que eu descobri. Eu fiz essas escolhas na minha vida. Porque quando a gente escolhe reencenar o passado, significa reviver o passado, reviver o que aconteceu, a gente fica preso dentro de uma gaiola. Você entra na gaiola, tranca a porta e joga a chave fora. E aí passa 1, 2, 5, 10, 20 anos e você está lá. E quando você decide assim, eu não quero mais viver o passado, eu quero viver o presente, o meu foco é no presente,
Você está com a chave na mão, abre a gaiola e você sai dela e voa. Vou dar um exemplo prático disso. Isso tem alguns anos, tá? Isso foi um processo de alguns anos, mas eu passei por isso um ano atrás, recentemente, de uma forma muito intensa. Eu cheguei à conclusão que todas as minhas fotos antigas de papel, impressas, que hoje em dia a gente fotografa muito pelo celular, né? Mas, e celular é bom porque você fotografa, você compartilha um post, depois você deleta, é uma beleza. Mas eu sou da época da foto que você ia para revelar. A foto precisava ser revelada, então eu tinha um mundo de foto. Foto de família, foto dos meus pais, foto da minha infância, foto bebê, foto criança, foto tudo que você puder imaginar. Sabe o que eu fiz? Joguei tudo fora. Tudo fora. Sabe por quê? Porque eu disse para mim mesma, para que eu vou guardar isso? Quando eu estou guardando isso, eu estou querendo reviver o passado, algo que não vai voltar. E isso não é bom. Eu quero viver o novo. Eu quero aprender coisas novas, porque as coisas boas que eu vivi no passado estão no meu coração, estão nos meus registros sacásticos, com muito amor e carinho, cheio de florzinha. As coisas ruins que eu vivi no passado, elas não me interessam mais. Porque não me interessa o que eu passei, interessa quem eu sou hoje. Interessa que eu quero viver o hoje. Eu sou terapeuta holística há muitos anos, desde os 20 e poucos anos de idade. Mas no início, além de ser terapeuta holística, eu dava aula de dança. E foi só em 2012 que eu concluí, eu dei aula de dança há 22 anos. E a dança me sustentava, era a minha principal atividade de trabalho, de sustento. E a terapia holística, eu trabalhava junto, mas eu dedicava muito tempo à dança porque ela me sustentava. Quando eu passei por um processo que eu entendi que eu havia concluído o meu resgate espiritual com a dança, 22 anos, tá, gente? Dando aula, 22 anos. Eu entendi que eu precisava fechar aquele ciclo. Foram 22 anos da minha vida, sem férias, trabalhando de dezembro a dezembro. Então, o que eu fiz? Bom, para fechar esse ciclo, eu concluí harmoniosamente, eu resgatei o que eu tinha que resgatar na dança, e eu nem sabia como seria a minha vida sem isso, mas meu coração sentia, tudo sentia, eu falei, é para isso que eu tenho que ir, agora é vez de eu preciso dedicar a terapia holística, essa outra parte. Maria Elisa sabe disso. Maria Elisa foi minha aluna, a gente se conhece dessa época, né, Maria Elisa? Mas o que aconteceu? Eu me vi com tudo aquilo. Era roupa, fotografia, filmagem, troféu, fotos, música. Gente, era muita coisa. Vocês sabem o que eu fiz? Peguei um saco de lixo bem grande, rasguei tudo, joguei tudo fora. As roupas boas eu vendi, eu dei para as alunas na época. As coisas que eu podia passar para outras pessoas eu passei. E aquilo que não cabia passar, eu simplesmente joguei e rasguei, da mão ficar machucada de tanto rasgar a foto. Porque na época de tudo a gente revelava e imprimia a foto. Deletei tudo do computador. Tudo. E isso me deu um bem-estar tão grande que eu pensei o seguinte, o que a dança me proporcionou ao longo de 22 anos está para sempre no meu coração. As pessoas que eu conheci que continuam comigo, como Maria Elisa, que a gente continua amiga até hoje, e outras pessoas também, e as que eu não encontro mais, mas vão estar para sempre no meu coração. As coisas que não são boas que eu vivi também não me interessam mais, eu vivi, tive que viver, tudo bem, perdoei, deixei passar. Eu me abri para o novo, eu esvaziei o meu armário interior e a minha vida mudou para muito melhor. Foi depois daí que eu acessei minha vida na Atlântida, que eu reencontrei o Phineas, que eu acessei a Milha, a Lemur e que tudo começou a acontecer. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse me desapegado daquela etapa da minha vida, o outro lado não poderia acontecer.
Então vamos ter esse entendimento que a gente precisa esvaziar o armário para o novo chegar. Ah, mas eu tenho cursos, coisas importantes que eu fiz, maravilha. Então isso está presente porque faz parte da sua vida hoje. Mas um exemplo, tem gente que guarda prova da escola. Sei lá, trabalho da faculdade. Para quê? Você precisa disso hoje? Não. Foi importante naquela época, maravilha, cumpriu o papel. O que faz agora? Joga fora. A gente só deve guardar aquilo que tem uma utilidade hoje. E a mesma coisa com as situações da vida que a gente passou. As situações da vida que não nos interessam mais, que a gente não tem vontade nenhuma de reviver, a gente deve jogar fora. Deletar, purificar, o nome que vocês quiserem. E abençoar. Eu, quando concluí meu trabalho com a dança, eu disse a mim mesma e falei, dança, obrigado por tudo que você me proporcionou, pelos momentos bons e pelos difíceis. Eu agradeço o ciclo, eu abençoo e fui embora. Eu digo a vocês, gente, que a sensação que eu tenho é que isso aconteceu em outra encarnação. De tão longe que isso ficou para mim. Nem penso mais nisso. Não consigo nem mais me imaginar. Então, pensem nisso. Para que guardar um monte de coisa em casa? Começa o seu trabalho de perdão mexendo no seu armário físico, no seu quarto, na sua casa. Dê aquilo que está em boas condições, que pode fazer um bem a outra pessoa, e aquilo que não serve para você nem para ninguém, joga fora e abençoa e fala assim, do mesmo jeito que eu estou jogando isso aqui fora, eu estou tirando isso de dentro de mim. E às vezes, sabe, é tão bom quando a gente pode compartilhar as coisas físicas que a gente não precisa mais, a roupa que você não usa, o móvel que você está entulhando lá na sua casa, a televisão extra que você guardou no quartinho, e que você tem uma televisão melhor e aquela televisão está lá desligada, pode ter uma família, pode ter alguém que não tem nenhuma TV. Pode ter alguém, enquanto você tem muitos sapatos, pode ter alguém que não tem um par de sapato para vestir. Ah, mas Dani, o que isso tem a ver com o perdão e com a cura? Tudo. Tem a ver da gente desapegar do que não serve mais. Da gente se abrir para o novo. Porque a cura só pode chegar se a gente deletar o passado. E quando a gente acumula essas mágoas e esses ressentimentos, eles viram doenças. Eles causam um transtorno enorme nas nossas vidas, porque a gente desce a frequência e a gente começa a atrair o mesmo tipo de energia. E o corpo vai responder. O corpo vai responder. Aí, mas por exemplo, já estou com um problema no corpo. Tudo bem. Começa agora a mudar e transforma o seu corpo. Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu nunca na minha vida tive dor no joelho. E quando tem uns 8 meses, 9 meses mais ou menos, comecei a sentir uma dorzinha no joelho quando eu desço a escada. É verdade que eu tenho 53 anos, quer dizer, eu não sou criança, mas eu me exercito, sempre dancei, faço atividade física. Falei, que coisa, nunca tive dor no joelho. E eu sei que a causa emocional de qualquer problema no joelho é falta de perdão. Então, eu falei assim, dor no joelho? Aí eu comecei a me perguntar, muito bem, Daniela, o que é que você não perdoou ainda a ponto de fazer o seu joelho doer? E eu comecei a me perguntar, porque no momento eu não consegui identificar quem eu precisava perdoar. Aí eu fiz o quê? Fiz uma prece, fiz uma oração, pedi para o meu eu superior, para a espiritualidade superior, me dá uma dica, me dá um sinal, o que eu preciso perdoar que está me gerando essa dor no joelho. Porque eu entendo que só depende de mim. Eu já aceitei isso. Eu tenho isso como lema de vida. Eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo. Eu crio a minha realidade
E o mais importante, eu estou sempre disposta a me melhorar. Eu sou responsável por tudo. Os outros não têm que mudar, quem tem que mudar sou eu. A gente não muda ninguém, gente. Não espere, quando fulano me tratar melhor, quando meu parente, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha tia mudarem. Isso, cada um tem sua caminhada. Você não vai mudar os outros, você vai mudar você. Então, isso eu já tenho isso muito certo na minha cabeça. Então, eu pedi uma ajuda aos universitários, porque eu falei, não estou entendendo o que está faltando eu perdoar. Não deu outra. No dia seguinte, pimba, veio da minha cabeça a imagem de uma pessoa da minha família. Aí eu falei, aí a gente tem que ter coragem, né? Eu falei, entendi. Já sei quem eu preciso perdoar. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a praticar o Ho'oponopono todos os dias para esse perdão. Agora vamos entender uma coisa importante em relação ao Ho'oponopono. Por isso que o Ho'oponopono é maravilhoso. Eu não faço o Ho'oponopono para o outro. Eu faço o Ho'oponopono para dentro de mim. O Ho'oponopono é um conjunto de técnicas que te ajudam a perdoar e deletar o que está dentro de você. O outro não tem nada a ver com isso, é tudo comigo. E eu comecei a diariamente fazer, senti uma energia enorme quando estava fazendo. Quando foi, 5 dias depois, fui para o metrô, tive que descer as escadas, não sentia mais dor. O joelho parou de doer. Aí eu pensei, bingo. Aí me empolguei. Aí eu falei, eu superior, por favor, me mostra o que mais eu preciso perdoar, porque a gente acumula ao longo da vida, né? A gente vai acumulando, e quanto mais velha a gente é, que mais tempo passou, mais coisas viveu, e a gente vai acumulando. Então eu tô nessa vibe, nessa onda, daquilo que me vem para perdoar, eu perdoo. Eu pratico o Ho'oponopono todo dia, eu tenho feito. Gente, a minha saúde está melhor, eu estou me sentindo mais bem disposta, mais positiva. E não pensem que coisas difíceis não acontecem. Acontecem muito, tem acontecido demais. E agora, eu passei por um grande teste recentemente, uma situação muito difícil, que me gerou por um dia uma mágoa, uma tristeza. E fiquei muito triste. Situações que a vida traz. Mas aí eu disse para mim mesma, eu não vou deixar esse sentimento dentro de mim, não. Que isso, eu estou em outra vibe. Eu, graças a Deus, tenho contato com os extraterrestres, com a espiritualidade superior, com vocês, meus alunos, meus clientes queridos, as pessoas que me assistem no YouTube, no Instagram. Poxa, são pessoas maravilhosas que eu tenho conhecido, coisas tão boas que têm acontecido na minha vida. Eu vou deixar que uma mágoa e uma tristeza me tirem dessa frequência? Falei, não, vai ser agora, vou perdoar agora. Por quê? Porque eu escolhi ser feliz. Escolher ser feliz é deletar todos os dias o que não te faz bem. E perdoei a pessoa. Perdoei por quê? Cada um só pode dar o que tem. As pessoas não podem dar o que elas não têm. Então, eu mudei, eu saí disso e coloquei a minha atenção no que eu amo fazer no meu trabalho, nos meus estudos, na caridade, na minha vida. Comecei a olhar para as coisas boas. Isso também é uma forma boa de perdoar. De você esquecer. Muda o foco. Trabalha o perdão, liberta, deleta dentro de você e foca naquilo que te faz bem. Porque quando a gente fica com a cabeça pensando e relembrando e remoendo, isso gasta uma quantidade enorme de energia vital que não vai te levar para lugar nenhum e só vai te fazer descer a ladeira. Deixa eu ver a hora, gente, porque daqui a pouquinho eu tenho que terminar. Então, tá dando para entender como funciona? Não existe cura sem perdão. Porque não existe cura sem esvaziar o armário interior. Porque quando você é a mesma coisa que você tem um celular que não está rodando direito, porque está com um excesso de fotografias, um excesso de arquivos. O que você faz no seu telefone quando isso acontece? Você não deleta? E aí quando você deleta o telefone volta a funcionar super rápido? É a mesma coisa. Nós somos esse celular que a gente tem que estar o tempo todo deletando, o tempo todo purificando dentro de nós,
Porque quando... Olha, vamos fazer essa analogia que é interessante. Quando o celular está sobrecarregado, você deleta o celular do outro ou você deleta o seu? Muita gente pode ter te mandado foto, mas você vai pedir para ela deletar a foto no aparelho dela ou você vai deletar a foto no seu aparelho, que é você? Você vai deletar no seu. Então, mais uma vez, o processo da cura é quando a gente se volta para dentro da gente. É na gente que a gente tem que trabalhar, não é no outro. E isso requer esforço pessoal. Quando eu passei, como eu contei para vocês, essa situação que me deu mágoa, tristeza, eu sou humana. Então, quer dizer, eu tive aquele baque, né? Aquele impacto. Mas depois eu disse assim, eu não quero isso para mim, eu tenho consciência de como funciona. Eu conheço o mecanismo, eu estarei fazendo mal a mim. Para que eu vou fazer mal a mim se eu escolhi ser feliz e buscar essa alegria interior e viver da melhor forma possível? E aí eu comecei a me esforçar e pratiquei o Ho'oponopono, busquei leituras, meditei. Porque é assim que a gente vai mudando, gente. Mas a gente tem que ter a consciência que todo o trabalho da sua cura está dentro de você. Eu sempre compartilho nas dicas positivas, eu gosto muito da Louise Hay. Vocês podem buscar os livros dela, que são absolutamente maravilhosos. Seja bem-vinda, Isilda. Os livros dela são maravilhosos. E tem um documentário dela que eu também sempre compartilho nas dicas positivas, e tem um trecho do documentário dela muito interessante, que com outras palavras ela diz isso. Ela estava ajudando um grupo na época, na década de 80, um grupo, ela reunia na casa dela, começou com 3 pessoas, 20 pessoas, 80 pessoas, 100 pessoas, tiveram que ir para outro lugar, um grupo de pessoas que estavam com AIDS, foi no início. Foi muito sofrido, muito difícil, todo mundo desesperado, ninguém sabendo o que fazer. E aí ela começou a reunir esse grupo para conversar com eles. E vocês assistirem um documentário, vocês vão ver essa parte. Tem um momento que um rapaz vira para ela e fala assim, olha, eu estou aqui para você me ajudar a me salvar. Eu preciso de salvação, eu preciso de ajuda, eu preciso me curar, eu preciso isso. Aí ela passou para ele um espelhinho desse tamanho. Falou assim, pega esse espelho. Aí ele pegou. Aí ela falou assim, olha para o espelho. Aí ele olhou. Aí ela falou assim, tá vendo esse aí que você está vendo? Que é ele próprio, né? Que ele é um espelho, que ele estava olhando para o espelho. Ela falou assim, esse aí é quem pode curar você, ninguém mais. E ela está coberta de razão. Só a gente pode se curar. Então, se a gente sofre por situações do passado, por situações atuais que não nos fazem bem, tenha o seguinte na sua mente, não podemos mudar os outros, mas podemos mudar a nós mesmos, podemos perdoar, que é esvaziar, deletar tudo aquilo que não nos serve mais. E se a gente fizer isso, de verdade, a gente está se curando. E se abrindo para um mar de coisas boas, porque a gente está elevando a frequência. E aí, depois que eu passei por esses momentos difíceis, que eu já comecei no meu processo de perdoar, e aí eu estava na minha casa, eu coloquei a minha musiquinha de relaxamento, coloquei meu óleo essencial, minha luzinha azul, apaguei a luz, preparei, gente, coisas tão simples, o ambiente da minha casa, né, para eu meditar. Fiquei no escuro, em silêncio ali, meditando, esvaziei a mente. Ainda estava sentindo aquelas coisas, mas já estava engajada em mudar aquilo. E aí aconteceu uma coisa incrível. Aí meditei. Meditei por uns 20 minutos, meia hora, no absoluto silêncio, apenas com uma musiquinha muito calminha de fundo. E quando eu terminei de meditar, eu tive um insight. E esse insight foi espetacular para mim, foi libertador. Porque eu consegui enxergar que aquilo, a situação a qual estava me doendo tanto, que envolve outras pessoas, não era só comigo, que estava doendo demais, é uma coisa desse tamanho.
Era um pingo d'água que eu estava sentindo como se fosse uma tempestade. E aquela tempestade estava me afogando. Mas depois da meditação, que eu consegui sair, eu acessei o campo quântico, eu falei, caramba, não é grave assim. Para que eu estou com essa mágoa, com essa dor, por uma coisa que não tem essa importância toda? Tá tudo bem. Aí eu falei, não quero essa energia para mim. Eu quero essa energia que eu estou sentindo agora da meditação, esse bliss, essa paz interior. É isso que eu quero para mim. E eu deixei aquilo embora. E perdoei. Porque eu mereço viver numa frequência mais elevada. E quando a gente começa, às vezes a gente vive tanto na frequência da briga, do ranço, do ressentimento, da dor, do apontar o dedo do outro e dizer tudo que você fez por ele, que ele não fez nada, que ele não soube te reconhecer. Quando a gente vive nessa vibração, a gente se acostuma com isso sem perceber. Mas quando a gente busca momentos de elevação e que você começa a vivenciar esses momentos de paz interior, esses insights, quando a gente desce a frequência, nossa, é horrível. E uma coisa eu decidi na minha vida, que eu agora quero viver pelo amor. Eu quero praticar o perdão. Eu sou humana, eu posso ter momentos que eu vou me aborrecer, me irritar, mas não tem problema, mas eu vou lavar o rosto, vou praticar o Ho'oponopono, vou meditar, vou usar os cristais, vou aplicar o reiki, vou conversar com o meu eu superior, eu vou fazer tudo o que eu puder, porque onde a minha casa agora são nas frequências mais elevadas. Estou longe de viver uma frequência elevadíssima, mas uma coisa é certa, eu faço questão de cultivar um ambiente de paz. Um ambiente de tumulto, de briga, de discussão, de quem está certo, de quem está errado, não vai resolver nunca. Sabe por quê? São frequências diferentes, ninguém nunca vai falar a mesma língua. Mas quando você define isso dentro de você, que você quer o paz e a luz, então, amigo, quer brigar? Então você vai brigar com a parede. Aí a pessoa saiu te mandando um monte de mensagem no Zap. Não responda. Para quê? Você quer provar o que a ela se ela não tem condição de entender? Entenda, isso é perdoar também. Isso é cura. Então não vamos nos iludir de achar que a gente vai fazer um monte de coisa, mas que se a gente continuar guardando dentro da gente um monte de mágoa e ressentimento, que a gente vai se elevar. Impossível. É o balão que está cheio de peso de areia segurando ele. Você só vai se elevar quando você jogar os pesos de areia fora. Então é um processo. Mas é um processo maravilhoso, gente. E lembre-se disso, tudo está em você. Você não tem que curar o outro. Ah, mas é um problema que envolve a família inteira. Esquece a família. Trabalha você. Cura você. Perdoa você. O outro não perdoou. Aí é ele com Deus e ele vai assumir as consequências dele e os efeitos que isso vai trazer no corpo dele. Agora, se você perdoar dentro de você, se você não brigar, se você não aceitar a provocação, se você não morder a isca, e você falar, eu quero uma coisa diferente para mim, você vai seguir um caminho lindo. E quem sabe até no futuro ainda vai ter oportunidade de ajudar essas pessoas. Então essa era a conversa de hoje. E eu queria dizer que agora, nesse mês de abril, eu vou dar um curso de Ho'oponopono, que é um curso com 3 horas de aula, é uma aula única. Meus cursos são todos online por Google Meet. Vou dar também um curso de meditação para iniciantes, aula única também. Vai ter curso de reiki, está tendo curso de formação em registros acásticos, está tendo curso de cristais, vamos para o 2º módulo, curso de tarô, vamos para o 3º módulo. E tem muitas coisas bacanas, porque é isso, vamos fazer curso da consciência cósmica, tem a turma da terça-noite, a turma da sexta-noite. Nós lá na consciência cósmica, né? Quem está aqui assistindo, o pessoal que faz consciência cósmica, sabe disso. A gente, por 3 horas, a gente se desliga de tudo e a gente vive essa frequência alta e todo mundo termina a aula assim,
Ai, eu tô me sentindo muito bem, eu tô sentindo uma paz, eu tô sentindo um amor. E eu digo, é isso que a gente merece. Então é importante esses momentos que a gente sente isso, para a gente descobrir para que eu vou me apegar às coisas ruins. Vamos focar no positivo. Vamos aprender o Ho'oponopono, é importantíssimo. As pessoas acham que o Ho'oponopono é repetir frase. Ho'oponopono não é repetir frase. Ho'oponopono é muito mais profundo que isso. Aprender a meditar. Porque a meditação é uma ferramenta que você faz em casa, sozinha. Você não precisa ir a lugar nenhum. Existem meditações coletivas, mas você pode fazer sozinha. Quer dizer, eu entendo que isso são investimentos dentro da gente. Às vezes, no momento difícil como eu passei, a meditação que eu fiz me tirou daquele turbilhão que eu me encontrava, me trouxe e tive um insight tipo... Por que você está sofrendo com isso? Parece que é desse tamanho, se é desse. Aquilo me trouxe para o eixo e me ajudou no meu processo de perdoar. Né, Rebeca? Faz muita diferença. A Rebeca já fez todos esses meus cursos. Faz muita diferença. Essas são as nossas ferramentas. E a vida, meus amigos, no plano que a gente se encontra, a vida vai trazer situações difíceis, mas se a gente souber e a gente tiver em mente que perdoar é esvaziar por dentro, que isso é bom para mim, a gente vai passar por essas situações de uma forma muito melhor e menos sofrida. Então, essa foi a conversa de hoje. Agradeço a todos que estão aqui ao vivo, no Instagram, num sábado, no meio do feriado. Mas é isso aí. Quem procura, acha. Como a gente está, domingo é Páscoa, né? Eu considero a Páscoa um processo de renascimento, um renascimento de todos nós. E vamos lembrar a mensagem dos ancestrais havaianos que dizem isso. Nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. Se a gente não está satisfeito com o que acontece conosco, mude por dentro. E você vai viver uma coisa diferente. Então é isso. Quem tiver interessado em algum curso, o atendimento, a sintonização acástica, o tarô, é só mandar uma mensagem aqui no privado, para o meu WhatsApp, e eu passo as informações. E vamos caminhando, e vamos nos transformando. Aproveita hoje, faça um relaxamento. E eu recomendo a vocês, pensa hoje, pede, faz uma oração, pede a espiritualidade superior para te mostrar quem você precisa perdoar mais agora, tirar isso de dentro de você. Nossa, você vai se sentir tão mais leve. Gente, a dor que eu sentia no joelho, eu mal conseguia descer o degrau, doía muito, muito. Eu marquei médico, eu fui no médico, porque eu falei, não está acontecendo alguma coisa. E fiz tudo, fiz os exames que o médico falou e tudo, mas quando eu comecei a praticar o perdão, que pedi ajuda aos universitários para me mostrar quem é que eu precisava perdoar, e quando me veio a pessoa na cabeça, eu disse assim, a gente tem que ser honesto com a gente. Eu falei, eu preciso. Porque era uma pessoa que me irritava profundamente, só de pensar nela me dava uma irritação, então isso significava que tinha uma coisa mal resolvida. Não deu outra. Comecei, mas também pratiquei o Ho'oponopono com muita garra, com muita fé. E eu falei, eu tô perdoando e tome de Ho'oponopono todo dia. Quando eu fui no metrô na semana seguinte, eu desci toda a escadaria do metrô de Botafogo. Para quem conhece, sabe que a escada é grande. Eu sentia dor nos 2 joelhos, tá? Não sentia nenhuma dor. Uma outra dica muito interessante para quem quiser, tem um livro da Louise Hay, que não é um livro para você ler, é um livro para você consultar. Chama-se Cure Seu Corpo. Quem comprar esse livrinho é muito bacana, porque o livrinho são as doenças físicas e a causa emocional de cada doença. Então, quando você está sentindo uma dor em algum lugar que você não sabe o que é, você pode dar uma olhadinha lá e verificar qual é a causa emocional desse desequilíbrio e trabalhar a sua cura interior. Mas seja a causa que for, o caminho é o perdão. O caminho da cura é sempre o perdão. Então, perdoar é o caminho da cura. Gratidão. Que vocês tenham, para quem é cristão, uma Páscoa abençoada. Para quem não é cristão, que o Criador de tudo que existe abençoe a todos vocês.
e que a gente possa caminhar para a nova terra com o coração leve. E para falar a última coisa que eu estava me esquecendo, para se manter aqui na nova terra, só vai ficar quem esvaziar o armário. Então, a gente tem que ter esse foco em mente. Para a gente se afinar com as novas energias do planeta, é preciso o coração estar leve, o armário interior estar esvaziado, para que a gente possa se abrir para as bênçãos que estão chegando. Gratidão, paz e bem e até a próxima.